Estamos de volta com o De Bem com a Vida e hoje nós gostaríamos, na verdade, de fazer um debate para falarmos das conquistas das mulheres, porque o Dia Internacional da Mulher sempre, ao longo dos anos, inclusive ele foi criado para que a mulher se sentisse mais valorizada, não que nós devêssemos valorizar a mulher apenas num dia. Assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais, você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe todos os dias. E é isso que a gente espera também. Deveríamos ter muito mais motivos para comemorarmos do que debatermos algo para que os dias sejam melhores para as mulheres. Acontece que nós temos visto um aumento exorbitante da violência contra a mulher em todos os níveis, não só de agressões físicas, como assédio sexual, agressão moral e também o feminicídio, que na verdade é o que tem chamado mais atenção, porque o número de agressões tem ficado cada vez maior e, consequentemente, elas são mais violentas e levam à morte. Então existe uma preocupação muito grande também das autoridades, tem se falado muito sobre isso em todos os telejornais, até naqueles que são mais tradicionais, que não costumavam, ao longo dos últimos anos, falar mais sobre violência, mas é algo que não se pode deixar de falar. Porque a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo, que faz com que o país se modernize cada vez mais, com que a aceitabilidade de diferença de gêneros e tudo isso seja tão bem aceita por todos e as mulheres continuam morrendo simplesmente pelo fato de serem mulheres, como eu falei para você antes do intervalo. O Dr. Pardal está aqui com a gente de novo hoje para continuarmos falando sobre esse assunto. Doutora Roseli também, que é advogada criminalista, está aqui com a gente. E o Luiz também está sempre aqui conosco, ele é psicólogo e ele sempre nos ajuda a pensar um pouquinho mais naquilo, não só do porquê das coisas, mas o que nós podemos fazer para mudar isso, que é o mais importante. Ou pelo menos para fazermos a nossa parte para que essas mudanças ocorram. Claro que nós não vamos resolver o problema de ninguém. Mas a partir do momento em que essas coisas começam a ser discutidas, um número maior de pessoas é alcançado e, consequentemente, a nossa esperança é de que realmente haja uma mudança. Só para você ter uma ideia, neste final de semana prolongado, nesse feriado, olha, houve 6 casos, aliás, de tentativas de estupro e 2 de feminicídios já confirmadas só ali em Salvador. Em Santa Catarina, o número de feminicídios aumentou em 75% só no mês de janeiro, que é a região sul do país, que nós sempre pensamos, mas a região norte, nordeste ou sudeste é mais violenta. Não, o aumento maior aconteceu ali. Luiz, por que está acontecendo tudo isso? Bom, vamos começar pelo começo. Primeiro a gente pergunta por quê, depois a gente pergunta o que faz para melhorar. O que faz para melhorar. Bem, na verdade, colocar a violência, o meu comportamento violento para fora, está se tornando muito mais corriqueiro. Então, por todas as pressões que temos passado, né, vou generalizar a sociedade como um todo, expressar o sentimento está ficando mais fácil. Mas tem um dado interessante aí em relação à violência contra a mulher e ao feminicídio. Hoje nós temos a informação. É dado que nós não tínhamos antigamente. Então, na verdade, não é que está acontecendo mais vezes, na verdade é porque estamos mostrando mais? Estamos sabendo mais. Ah, tá. Né? Então, é muito mais fácil divulgar, compartilhar, colocar numa rede social, divulgar num grupo de amigos. Não dá mais para ser aquela situação reclusa que tinha antigamente, que a mulher vivia só dentro de casa. Pensando especificamente, o marido era quem controlava, inclusive até o que ela via. Hoje ela tem muito acesso. E a rede que está em volta disso também tem acesso. Então, deu entrada num hospital, assistente social já vai ficar em alerta, os vizinhos já ficam em alertas. Então, assim, se tem mais acesso à informação, eu compartilho mais, eu troco mais. E acho que esse é o melhor caminho, né? Pensando numa solução. Quanto mais eu conseguir compartilhar, divulgar, trocar, mas eu sei que, principalmente pensando na situação das mulheres, eu não estou sozinho. Porque esse é um grande ponto. Sempre foi visto como alguém que deveria permanecer quieta e calada em função de valores morais, religiosos, sociais, não podia se separar, inclusive. Então, hoje a mulher, Dia Internacional da Mulher, você falou muito bem, né? Não deveríamos ter especificamente um dia para isso, né? É um dia, por sinal, muito triste, porque vem de uma luta para marcar uma marca, para deixar uma transformação de um papel da mulher. Então, eu não precisaria ter um dia, eu deveria ser todos os dias. Todos os dias. Né? Mas é bom lembrar e não, principalmente, esquecer. E aí, sim, a mulher se posicionar como protagonista da história dela. E não mais nessa dependência de papel da mulher que vinha acontecendo aí há anos. Olha, antes de falar um pouco mais do feminicídio, está me vendo aqui a memória uma coisa que eu quero falar com o Dr. Pardal, que é o seguinte. A gente tem visto também um número muito grande de assédio
Até, eu acho que um pouco é pela a liberdade excessiva, está fazendo com que dê uma impressão de que as mulheres são mais permissivas, quando na verdade não é essa a realidade. Tanto que nós vimos uma campanha nesse carnaval mesmo das pessoas na rua falando que não era não, uma maneira das pessoas não serem importunadas. Doutor, existe essa mudança toda, já trouxe mudanças de lei no que diz respeito a pura e simplesmente a importunação sexual ou ainda não? Veja, boa tarde a todos. Na verdade, o que se nota é desde 2009, mais ou menos, os crimes sexuais e desde aí de 2006, um pouco antes, né, com alguns tratados. O que é interessante a gente observar que não só com relação ao assédio, mas qualquer forma de violência contra a mulher é considerada aí, desde 1985 uma forma de violação de direitos humanos. E em 75 nós tivemos uma primeira conferência em favor da mulher no México, depois em 80 uma segunda conferência em Copenhague, na Dinamarca, depois em 85 uma terceira conferência no Quênia. Tá. De modo que essas conferências sempre trataram do assunto de maneira lata, então abrangendo tanto assédio quanto a lesão. Por quê? Porque quando você pensa em violência contra a mulher, e é por isso que o termo violência na Lei Maria da Penha é um termo mais abrangente, você insere isso num contexto muito maior. No assédio, tudo que eu te disse. Exatamente. É uma forma de violência psicológica. Quer dizer que também a violência não é só o ato consumado, por exemplo, o estupro, a morte, não é isso? No que diz respeito à vítima mulher, a legislação considera como violência algo muito mais abrangente do que só agressão física. Tá. Diferente do Código Penal, que considera a violência agressão física. Entendi. Então, também, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, isso também é uma violência contra a mulher, porque ela é uma violência moral, psicológica. Agora, no que diz respeito à lei, só para a gente contextualizar, o termo feminicídio, né, ele surgiu em 1970, com uma socióloga sul-africana chamada Diana Russell. E ela que cunhou esse termo, feminicídio, que nada mais é do que homicídio contra a mulher por razões de gênero. Né? A gente mudou um pouco a redação no Código Penal em 2015, quando inseriu, mas a ideia é essa. Por que ela fez isso? Só por ser mulher, é isso? Não. Então, ótima pergunta. Aí a gente tem que diferenciar feminicídio de femicídio. Femicídio é o homicídio com vítima mulher. Então, sempre que eu tenho uma vítima mulher, eu tenho femicídio. Tá. Mas, independente das circunstâncias. Mas isso não está no contexto cultural, porque eu posso matar, a mulher pode morrer por diversos motivos que não tem a ver com a questão de gênero. Tá. Agora, o feminicídio tem a relação com aquela ideia de inferiorização, de mulher a serviço do homem. Por que isso é importante, essa mudança? Ela tem um caráter simbólico? Tem. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma correlação, isso a criminologia já diz há muito tempo, entre o surgimento dessa qualificadora, que foi o que aconteceu tecnicamente, ou seja, eles criaram uma hipótese que aumentava a pena do homicídio, falando de maneira bem simples, e a redução no número de casos. Lei penal não muda a realidade. Não muda a realidade. Isso é básico. Vamos aumentar a pena para que diminua o número de crimes. Não, isso não vai acontecer. Isso, empiricamente, para que então é importante você ter uma qualificadora chamada feminicídio? Para orientar pesquisas. Porque aí você consegue saber, claro, sempre, conforme o Luiz bem falou, sempre levando em conta que nós temos a subnotificação. Então, o fato de hoje eu ter mais feminicídios do que há 30 anos não quer dizer que eu tenha mais crimes, quer dizer que eu tenho mais ocorrências registradas, talvez. Então, a gente não sabe exatamente o quão a estatística é confiável, mas isso na verdade, é inerente a toda estatística criminal, porque nem todos os crimes chegam ao conhecimento da autoridade. Na verdade, nem 20% chegam ao conhecimento da autoridade. Então, Rosélia, na verdade, outras coisas deveriam... Porque, pelo que eu estou entendendo, você me corrija se eu estiver errado, Rodrigo. O que eu entendo é que, na verdade, nós temos as leis, como em todos os casos que a gente fala aqui, né? Nós temos as leis que não são aplicadas da maneira correta. E daí entra a mulher, que o fato de ser advogada, também tem muitas mulheres que têm mais confiança numa advogada, num caso como esse, do que num homem. O que não tem, na minha opinião, nada a ver, porque nós temos homens com muito bom senso e extremamente profissionais. Mas tem mulheres que até pelo histórico acabam se apegando mais na figura feminina, na esperança de que algo concreto aconteça. Você tem visto um aumento também no número de pessoas que estão buscando ajuda? Porque pelo que eles estão falando, isso já acontece há muito tempo, e a gente agora falando mais, as mulheres estão criando mais coragem para isso. Você percebe isso no dia a dia? A gente percebe que não só um aumento da coragem da mulher em fazer a denúncia, seja que tipo de violência,
seja praticada contra ela, como também a vontade de fazer resolver o problema. Né? E muitas vezes ela se apoia em uma outra mulher por se sentir confortável, porque tem vergonha da situação que está vivendo. É importante a gente contextualizar que a violência, normalmente, ela não começa com uma agressão, ela começa física, ela começa com uma agressão verbal. Então, é um namorado que xingou, é um marido que acabou se desentendendo, é o pai que em relação à mulher, sabe? É uma pressão, olha, se você não trouxer o que eu quero agora, isso não vai acontecer. Então, assim, há uma pressão e muitas vezes ela se sente não submissa, mas envergonhada porque ela não conseguiu se desvincular daquela realidade. Então, às vezes ela se sente confortável em dividir com outra mulher, não porque um advogado não seja competente para isso, mas porque talvez se ponha no lugar dela. Né? Mas a violência contra a mulher é tão grande no Brasil. O Brasil é o 5º país com maior número de violência contra a mulher. Isso é, se você for pensar bem, um país moderno, entre aspas, como o nosso, é um absurdo, né? É absurdo. Isso é número de terceiro mundo, né? É terrível pensar que a cada 7 segundos uma mulher é agredida, a cada 1 minuto e meio uma mulher é estuprada. Então, assim, é inadmissível num país onde se diz que tem democracia, onde você tem leis que são, em tese, boas, mas que não são eficientes, né? Como a Lei Maria da Penha veio, é maravilhosa, é um grande progresso no Brasil, realmente é. E só aconteceu porque uma mulher foi realmente agredida e desprezada, e o Brasil foi condenado perante o Tribunal Internacional e foi obrigado a ter essa lei, né? O que é mais triste é que nesses anos todos nós não conseguimos resolver mais da metade dos casos contra a violência contra a mulher. E mais da metade das mulheres não vão sequer a uma delegacia para reclamar. Doutor, o fato também de... Porque o que eu estava pensando sobre isso hoje? Na verdade, não é só denúncia, né? A gente começou a falar na semana passada que a gente tem o pós-denúncia. O que falta também é a estrutura para que essas mulheres tenham uma possibilidade de recomeço. Um abrigo que seja, eu sei lá como deveria ser feito isso, mas isso teria que também ser colocado na lei de uma forma mais... Não é nem abrangente, que eu também acho que deve ter isso na lei, mas de uma forma mais efetiva e eficaz, né? Ou não? Aqui, se me permite, só fazer um reparo, eu sempre tenho uma visão muito crítica, né? Isso não tem que ser colocado na lei. Lei não muda a realidade. Se a lei diz, o Estado desenvolverá programas para proteger a mulher e algo não é feito, a culpa é do Executivo. A lei a Constituição, em 1988, já disse lá no artigo 228, parágrafo 6º, que o Estado tem que ver formas, cuidar de formas de coibir violência doméstica, violência nas relações familiares. Isso está lá. E como ela bem disse, começou a lei com uma mulher que foi violentada, detalhe, o marido atirou nela com uma espingarda, em 83 ou 82, ela ficou paraplégica e depois, na segunda vez em que ele tentou matá-la, ele tentou eletrocutá-la, e ela já estava paraplégica, aí sim é que algo foi feito. E detalhe, ela já havia noticiado o fato antes, só que... Como acontece até hoje, né? Exato, que é a Maria da Penha que deu o nome da lei, e aí ela noticiou o fato e nada aconteceu. E como nada acontecia, chegou ao ponto dela achar que ela estava errada e que realmente aquilo tinha que acontecer. Exato. Porque o Estado não amparava. Ela tinha que passar por isso. Exato. E aí, depois de 20 anos, o júri já tinha sido anulado e o sujeito vivia solto. O Brasil foi condenado e o Estado do Ceará foi condenado a pagar uma indenização de R$60 mil para essa mulher. Então, me parece que é uma questão de mentalidade. A gente não vai mudar isso em uma década. Não. Isso é estrutural. Não mudou nas últimas 3 décadas. Não vai ser tão simples. Acho que há uma evolução. Só de se discutir isso, de você ter uma lei específica para isso, demonstra que é um grupo vulnerável. Agora, algo interessante. Em momentos de crise econômica, essas situações se tornam mais problemáticas ainda, porque você tem uma crise econômica e aí você passa de um modelo de um Estado social para um Estado economicamente muito mais liberal e que é o governo de hoje, que parte da premissa de que você não tem que intervir na vida dos cidadãos e de que a economia tem que seguir. Só que o problema é que nós estamos num país pobre. O Brasil é um país pobre que tem diversas minorias. Quando você tem um governo liberal, essas minorias sofrem mais. Então, qualquer programa social tende a não receber a devida atenção em governos como esse, ao menos ideologicamente falando. Entendi. Ô Luiz, daí eu fico pensando assim, né? Ele falou um ponto muito importante, porque a vida sem dinheiro não é fácil.
Então, daí você fica sem dinheiro, você tem que descontar em alguém. Você pode dar uns berros de vez em quando, brigar com a mãe, brigar mesmo com a esposa e tal, porque ninguém quer ficar sem dinheiro. Nós temos um país que já não é muito rico mesmo, porque a riqueza é muito concentrada. Né? Então, a gente tem, além do povo que era de classe média, ter dado uma escalada, uma desescalada, ainda nós temos um aumento da população de desempregados, que já passou dos 13 milhões e um monte de coisa acontece, isso não muda. Não é uma justificativa, mas o nervosismo pode aflorar nas pessoas, algo que nem elas imaginam que tem. Por exemplo, o cara matou, por exemplo, essa semana que eu até falei aqui, que eu fiquei muito indignada, foi do rapaz que eu acho que foi acho que foi Fortaleza mesmo, que é um policial, que ele matou a esposa, se matou na frente de uma criança de 6 anos, que é o filho. Ah, tudo bem, sempre tem ciúme envolvido e tal. Mas o ciúme, que seria meio doentio, de dar uns berros, dar um chacoalhão, que também está errado, mas pararia ali, isso com uma situação difícil potencializa, mexe demais com a cabeça da pessoa, assim? Então, o curioso é assim, eu não tenho, o que eu sempre digo, para eu ter uma vítima, eu tenho alguém que cause algo nessa vítima. Certo. Se eu pensar no modelo que a gente vive, pensando economicamente, o homem vem de um papel que ele tem que sustentar a família. Então, se ele perde o emprego, ele também passa por essa carga emocional, mas como eu sou homem, eu tenho que aguentar tudo sozinho, ou eu vou para o bar, ou eu descarrego em casa. Então, assim, é onde a gente fala que a família toda está comprometida, né? Não é só ele o responsável por ser violento, a formação que ele também tem passa a ser violenta. Eu tenho que tomar conta da família, eu tenho que sustentar meu filho. Eu chego em casa, está meu filho chorando, a minha mulher dizendo que não tem o que comer, e aí começam as relações dentro da família, né, a se tornarem hostis, né? Passam as agressões verbais dela também para ele, né? Você não consegue emprego, você não é nada, ele passa a cobrar. Então, assim, chegar na violência física é praticamente o último passo do processo de violência. Mas curioso isso, enquanto estavam os dois comentando sobre família, eu vejo isso muito no consultório, principalmente quando eu atendo casal ou família. O marido, quando sabe que é um psicólogo, ele busca, olha, tá vendo? Você é homem, você sabe do que eu estou falando. E na maioria das vezes a mulher não se abre. E, em alguns casos, eu faço atendimento em separado. Tem algumas coisas para tratar. Você junta o povo, mas também separa às vezes. Separo, porque tem coisas que precisam ser resolvidas sozinho. E aí é o momento de falar para o homem, olha, vamos repensar? Vamos pensar, porque você está certo nisso, mas também não. E, curiosamente, a mulher se expõe mais quando ela está sozinha. Né? Porque e o que a mulher reclama? A mulher se expõe mais em todos os sentidos, se for para falar. É que ela não se sente ameaçada na frente do marido, é diferente. Né? Tem a questão... Fala, Rodrigo. Não, é que, agora, você falou isso, o que foi um grande golpe na defesa das mulheres é que ele falou de a mulher se sentir ameaçada perto do marido. Olha que absurdo que nós tínhamos até pouco tempo. Boa parte dos crimes, lesão leve, ameaça, injúria, esses crimes iniciais, porque o que as pessoas têm que entender é que, sociologicamente, e eles vão saber disso melhor do que eu, a violência contra a mulher no sentido lato é um ciclo. Então começa com como ela disse, com uma ameaça, com uma lesão leve, com uma lesão grave. Começa com o tiro. Dificilmente você tem um feminicídio logo de cara. Não é a regra. Eu falo isso porque eu estou no judiciário e vejo processos assim todo dia. E não é que na primeira... Então, é uma escalada. Qual que é o ponto da escalada? Que os operadores do direito não entendem. E isso eu falo, os desembargadores, isso que eu ia perguntar. Quem promotores, são que nós temos uma cultura machista. E quanto mais velha a pessoa, mais difícil dela se desvencilhar disso. Então, isso é natural. E lá só tem 90% mais velho. E sexo masculino. O desembargador já está no final de carreira. Tinha desembargador, não são todos mais velhos? Antigamente, as mulheres nem passavam no concurso. Hoje menos, mas... Mas hoje menos, mas assim, 55 anos para cima. Exato. Os mais novos, se forem bem novos, entendeu? Exato. Mas o que acontece? Então, eles não entendem qual a lógica que é comum nessas relações que eles não entendem. A mulher é agredida e aí, quando chega na fase do processo, ela se reconciliou com o marido. E aí ela chega lá em juízo e mente ou tenta suavizar. Por quê? Porque ela está na fase que quem estuda essa psicologia dessa relação fala em fase de lua de mel. E aí volta isso. Mas é muito que vai melhorar, né? Que depois ocorra um novo ciclo de agressões cada vez pior. E os operadores, juiz, não têm essa sensibilidade e acabam falando, tá vendo, ó, ela já está de bem... Não é, essa pessoa está fragilizada. Apanhar, porque o povo fala isso, né? Que mulher apanha porque gosta de apanhar. Isso é de uma ignorância absurda, ela está num ciclo vicioso. Você tem toda a razão, porque
Muitas vezes a mulher tenta desculpar aquela relação porque ela quer uma harmonia dentro de casa ou naquela relação, ela foi quer criada para salvar aquilo. A educação, muitas vezes, que ela recebeu sobre aquilo, né? E hoje a gente vê um pouco mais essa liberdade de falar, um pouco mais na escola, um pouco mais na televisão, internet, enfim. Mas o problema é que muitas vezes a mulher, ela tenta salvar aquela relação achando que vai mudar o outro. O problema é que você não vai mudar o outro. O problema é que a pessoa porque é um problema de caráter, e outra de coisa, personalidade. A pessoa só aí muda vai poder se quiser, melhor né, que eu. na verdade. Só se de fato quiser. Só se de fato quiser. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, ela falou de algo, Luiz, que eu acho que tem mudado, e também não é que mudou para melhor nem para pior, mudou. Por exemplo, antigamente, isso da década de 60 para trás, as mulheres tinham essa preocupação com a estrutura familiar numa separação. Então, eu vou falar o quê? Eu vou voltar para onde? Minha família não vai me aceitar, eu tenho filhos para criar e tal. E acabava que elas ficavam naquela relação a vida inteira, até quem morresse primeiro, mesmo que não tivesse mais nada. Exato. E agora a gente vê que, pelo menos é a visão que tem de quem está de fora, por conta do número muito grande de mortes que são divulgadas, me dá a impressão de que as pessoas mais jovens, modernas, estão apanhando e ficando quietas porque têm simplesmente medo de morrer. Porque agora, com essa permissividade, como você falou, tem tudo que é medida de restrição, tem isso, tem aquilo, mas a pessoa consegue burlar, como aconteceu com aquela moça que nós falamos semana passada, que jogaram ácido. Então, me parece que hoje a aceitação é por razões diferentes, mas ela não mudou. Continua se aceitando, é isso mesmo? Eu vou fazer agora uma analogia. Assim como no direito a sociedade não muda de uma hora para outra. Exato. Então, a mulher ainda, quando casa, tem o papel de garantir o casamento, ainda mais quando tem filhos. E vem o jogo emocional. É pelo bem dos nossos filhos, marido, vamos voltar, eu vou mudar. E tem uma coisa de acreditar que eu posso mudar. Eu vou mudar, de fato, o outro e não muda. Sim, eu posso, enquanto mulher, não estar me defendendo ou denunciando com medo de morrer, mas o processo ainda não muda. Não é uma questão de denunciar ou não. É um comportamento violento e hostil dos dois. Então, em prol de um casamento, eu mantenho ainda uma estrutura, mesmo que isso me custe violência financeira, a própria violência doméstica, para manter um status, muitas vezes. E é isso que é importante entender. O que me faz manter esse relacionamento? É só o amor? Porque o amor não vai garantir muita coisa. É o querer estar com a pessoa, é o futuro, porque senão essa relação se torna altamente desgastante. Então, tóxica, né? Sim, totalmente tóxica, o tempo todo. E esse é o problema, né? É o que a gente chama de condicionamento operante, né? Se eu te digo eu te amo, você me diz eu te amo, ok, tudo bem. Mas eu digo eu te amo, mas eu te odeio, e eu ainda continuo tendo relação, tem alguma coisa estranha com isso. Exatamente. Né? Então, é um reforço positivo com um comportamento negativo. Como é que eu mantenho uma relação saudável se os dois não estão falando a mesma linguagem? Eu não duvido que os dois se amem. A forma de manifestar o amor é que está sendo difícil. Né? Falamos uma vez aqui das relações líquidas, né? E cada vez mais está difícil dizer, aliás, eu digo eu te amo, mas eu não demonstro que eu te amo. Então, está muito mais difícil. A sociedade vai demorar para mudar, assim como o direito. E só para você entender, nós falamos no final do ano das relações líquidas, porque falávamos de relacionamentos que são muito superficiais e que as pessoas hoje, muitas vezes, elas já se casam imaginando que pode haver uma separação. Então, tudo bem, eu vou tentar, se não der certo, já era, separa. Tem essa que é a relação líquida, superficial. Né, tudo muito, se encontra rápido, termina rápido e flui muito rapidamente. Ela não tem forma, ela não cria... Não dá nem tempo de ter forma. Não cria consistência, não dá tempo. Mas esse é o que é o curioso. Só que a hora que eu caso, eu legalmente tenho questões legais, jurídicas aí envolvidas, eu tenho questões emocionais e familiares. Mas como você vai se separar? Ele é um bom moço. Seu pai também era assim, vai passar. E aí eu fico nesse casamento... E tem uma cobrança da família para dar certo, né? A gente vê muito isso, né? Tem que dar certo. Até determinar... A gente tinha até pouco tempo isso, sei lá, você tem 25, 30 anos, você não casou ainda. Por quê? Isso tem até agora. Um outro comentário. Porque eu não casei, todo mundo fala. Isso aí é uma mentira, não é? Você é casado, Rodrigo? Não. As pessoas não falam também? Não vai casado? Eu também não sou casada e todo mundo fala, até agora, quer dizer, você não casou? Caramba, há uma cobrança da sociedade em relação a isso. E o outro lado, né, assim... Mas casou na minha família, nunca ninguém se separou. Daí tem você casa... Então, assim, eu vou ter que continuar casado, ou não casado. Ou vai ter que ser a ovelha negra da família. Isso. Uma coisa importante que eu acho que
que você que está em casa tem que pensar, é que nós sempre falamos aquilo e sempre falo também nesse sentido, que você não pode achar que você vai conhecer as pessoas 100%, porque ninguém conhece a gente, não é, Luiz? Nem a gente. Nem a gente se conhece direito. Então, isso é uma ilusão. Mas é preciso ter um equilíbrio e coisas que são essenciais para tentar, pelo menos, diminuir o risco de passar a vida apanhando, né, Luiz? Pensando em termos de respeito, vamos levar por esse lado um relacionamento, eu dou sinais. A questão é que eu não quero ler os sinais. Isso é uma verdade. É verdade. Eu me iludo, né, platonicamente, aquele amor lindo, maravilhoso, que vai dar certo. Então, eu fantasio e deixo de ler o que está acontecendo, né? E quando acontece, eu me questiono, mas espera, ele nunca foi assim. Não, vamos resgatar? Ele foi, ele fez, ele proibiu você usar roupa, ele controlou o seu dinheiro. Então, assim, é uma questão de leitura. Até porque o casamento, para algumas mulheres, não generalizando, mas pode ser a salvação para sair de casa. Eu tenho que analisar todo o contexto que isso acontece. Ou ela engravidou, e engravidou muito cedo, não, vai ter que assumir, quer dizer, eu deixo de pensar no indivíduo enquanto ele mesmo. Eu tenho que pensar num arranjo social, né? É difícil criar filho sozinho, enfim. E aí, pelo bem da família ou da criança, você casa, né? Mas a relação já começou desgastada, então por que não começar a tratar isso desde o começo? Né? Já que tem essa ideia de realmente fazer dar certo, buscar ajuda. E é onde eu falo para vários amigos que estão namorando ou casados, vai fazer uma terapia de casal. Não é porque eu tenho um problema, é porque eu quero viver melhor, é diferente. É porque eu não quero tê-lo, na verdade. Eu quero passar mais leve pela situação. E outra, eu arrumei alguém que eu quero para a minha vida, então por que não entender esses dois lados funcionando? É buscar pela melhoria de vida e não para resolver um problema de vida. Doutor, você explicou bem essa questão legal, até por conta desse preconceito que a gente sabe que mesmo implícito existe. Existem caminhos que isso que pode acelerar uma mudança? Por exemplo, nós cobramos pouco de deputados, de vereadores, de governo estadual, municipal, coisas que nós nem sabemos que seria da responsabilidade. Porque eu, por exemplo, não sabia disso que você falou, que a viabilização dessas leis, no caso de acolhimento às mulheres e tal, teria que sair daqui. A gente cobra pouco pela falta de conhecimento? Você acha que cobrando mais é possível mudar isso? Eu acho que mais do que cobrar pouco, a sociedade também não... A sociedade, quando eu falo, enquanto conjunto de cidadãos, não tem noção da nossa responsabilidade. É aquela ideia que existe na sociedade, que se você viu um casal brigando, você não podia se intrometer. Não, se eles estão brigando e pode haver uma agressão, você deve se intrometer. Porque não é uma intromissão, é uma ingerência devida. Porque você está zelando pela integridade dessa mulher. Exatamente. Então, essa cultura de que você não tem o direito de se intrometer... Não é uma intromissão, é uma salvação muitas vezes. Então, eu falo isso porque a gente tem essa mania sempre de cobrar de terceiros, né? Porque é muito prático a gente cobrar. É muito prático a gente cobrar que o administrador seja probo, que ele não corrompa o governo, mas a gente fura a fila. Mas na escola você assina a lista de chamada pelo coleguinha. Isso é falsidade ideológica no Código Penal. Ou seja, a gente comete diversos... passa multa para alguém, isso é crime também. Então, o problema é que a gente não faz essa autocrítica como deveria. Enquanto membros da sociedade, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós podemos fazer? Se você tem um bairro, uma comunidade, existe ali uma certa difusão, até que ponto que essa comunidade não pode agir para tentar dar voz para isso? Porque a questão é, como agir para dar voz? Então, a gente tem que começar a agir dentro de casa. Me parece que sim, me parece que sim. O próprio discurso encoraja. Se você percebe que há um movimento, isso gera um efeito manada, ou pelo menos estimula pessoas, tira algumas pessoas da zona de conforto para que elas enfrentem a situação, para que a gente não precise de mais mortes, para que as pessoas tomem coragem de enfrentar a situação. Daí entra você, Roseli, peraí, você vai chegar aí, segura aí. Daí entra você. A pessoa tem, apesar de todas essas dificuldades, apesar da possibilidade de não ser ouvida como deveria, a gente não pode deixar de lado a sensação de que é necessário denunciar. Estou te perguntando isso porque, por exemplo, teve uns 10 anos atrás, era moda no trânsito, ali no Minhocão, por exemplo, aqui em São Paulo, sei que não é de São Paulo, já deve ter ouvido falar, parava o trânsito, vinham os meninos e roubavam o carro. Exato. Daí roubava só celular.
Daí todo mundo falava, não adianta, a polícia queria saber para pontuar mais a polícia, e todo mundo falava, não adianta fazer boletim de ocorrência para quê? Para perder um tempão, nem na internet. Começaram, daí houve a possibilidade de fazer tudo isso pela internet. E continuaram não fazendo, por quê? Porque você tem que se adaptar, porque não tem jeito. A mulher não pode fazer isso, ela tem que, a despeito de tudo que está vendo que não funciona, ela tem que ter a consciência de que só vai funcionar se continuarmos fazendo, é isso? Exatamente. A mulher, ela precisa, primeiro, saber que ela não pertence a ninguém, porque tem uma história de que o outro é seu dono. Começa daí. Ele não quer, ele vai me bater. Ninguém é dono de ninguém, ela é dona dela mesma. Então, se ela for denunciar, já começa daí mostrando o objetivo eu sou dona de mim. Né? E você vai respeitar a lei que vale para todos. Não é porque é você que é meu dono, ou seja... Não. E a segunda coisa que é importante é quanto mais se pontuar em relação a isso, mais vai fazer com que a gente crie jurisprudências e que haja casos parecidos e que sejam, na medida do possível, condenados ou não, absolvidos, dependendo da prova. Contudo, a mulher não pode se esconder atrás do medo. Porque se esconder atrás do medo? Porque nós vivemos numa sociedade machista, isso é uma verdade. Né? Onde ela vai chegar e, 90% dos juízes são homens. Eu tenho vergonha de chegar na frente de um homem, de um promotor. Enfim, é enfrentar essas barreiras para que faça garantir a lei para ela. Certo. Luiz? Então, por onde a gente começa? Primeiro, pegando a última fala aqui, que é interessante, né? A minha esposa é o meu marido. O sinônimo de posse já começa aí, né? É meu. É o meu, né? exatamente. Fala com o meu marido, vê com a minha... Não, com a minha mulher ninguém mexe, né? Então tem uma coisa de propriedade aqui. E quando o Rodrigo estava falando que foi interessante, é que assim, nós temos hoje a psicologia da família e a psicologia comunitária. Então, uma maneira de facilitar essa convivência é trazer para trabalhos de grupos, porque sozinho é muito mais difícil eu me abrir. É verdade. Né? Então, trazer para grupos, trazer para a comunidade, compartilhar. A psicologia e o serviço social trabalham muito bem nisso. Não tenha vergonha de procurar ajuda. E assim, criar grupos de ajuda mesmo para compartilhar as dificuldades. Porque eu não falo dos problemas que eu tenho em casa, eu só digo que eu tenho problema, né? Mas o que é, não. Então, começar a perceber que assim, não acontece só comigo, acontece com o outro. E o grupo também se fortalecer, porque assim, a sociedade está doente. Então, aquele grupo vai sim repetir modelos. Eu vou trazer modelos de pai, mãe, vó, enfim. Mas essa é a maneira de tentar fazer com que as coisas mudem. Assim, o passo é não só denunciar, não só falar, mas assim, trazer o problema para a questão. A gente tem que deixar com o falso moralismo de que não se discute. Sim, se discute. Né? Roupa suja se lava em casa, mas a gente também tem lavanderia do lado de fora. E tem muita gente olhando também. Né? Isso. Quero agradecer vocês estarem aqui com a gente hoje. Eu espero que você, em casa, entenda duas coisas muito importantes para encerrar rapidinho. Primeiro, uma coisa que o Dr. Rodrigo falou, que é a nossa responsabilidade, mesmo que não estejamos apanhando. Isso é muito importante. Essa história de que na briga de marido e mulher ninguém mete a colher, está matando um número cada vez maior de pessoas. Estou falando para você se meter diretamente, mas liga para a polícia. Alguma coisa precisa ser feita e é nossa responsabilidade. E se você que está assistindo a gente hoje passa por essa situação, nós temos sim leis. E nós conversamos sobre isso na esperança de que quanto maior o número de pessoas que denunciem, maior também as providências que podem ser tomadas. Então, a nossa atitude como vítima ou como espectador dessa vítima faz com que nós tenhamos essa responsabilidade, porque quem apanha tem filhos, e existe um círculo nisso que o Luiz explicou para a gente aqui, você pode entrar lá no De Bem com a Vida TV que você vai ver, ele sempre fala isso, porque esses resquícios dessa violência, elas vão passando de geração em geração se não for feito nada, e você cria crianças violentas que se tornam adultos violentos, drogados, e que fazem as mesmas coisas com as mulheres, e você cria mulheres submissas que passam isso para as filhas e que vão vivendo os mesmos problemas. Então, que você realmente entenda que existe um propósito de Deus em todas as coisas, até dele te colocar como espectador de uma situação dessa. E é nossa responsabilidade. O Luiz falou do milagre. O milagre existe. Ele só começa depois que você esgota todas as suas possibilidades. Deus não nos fez robôs. Nós somos inteligentes e capacitados para buscarmos todas as alternativas para resolvermos os problemas. Você esgotou as suas possibilidades? Procurou ajuda, mudou de casa, conversou.
pode ficar tranquilo, que depois que você fizer tudo, aí sim o milagre acontece. Deus não faz a nossa parte porque Ele não criou a gente para ser até nisso submisso. Ele nos criou para que nós tenhamos essa responsabilidade conosco, com a nossa vida e com a vida das outras pessoas. Então, que você realmente tenha entendido o nosso debate de hoje. Nós vamos nessa semana, na sexta-feira, continuar falando com mulheres que têm experiência e que mulheres que venceram. Você vai conhecer aqui algumas delas. Então, eu quero que você fique aqui conosco acompanhando nessa semana para você entender que não acontece só com você e não acontece só morte. Tem gente que dá a volta por cima. E é nisso que você tem que pensar, levantar a cabeça e continuar caminhando para que você também tenha vitória sobre essa situação. E você que está vendo uma situação, ajude a pessoa também a vencer.